Bom dia, meus queridos! Estamos aqui para relembrar alguns conceitos de equilíbrio químico da água e pH. Vocês já têm atividades para poder serem feitas aí. E eu vou estar aqui rapidamente relembrando tudo isso. Já tem exercício valendo nota para vocês. Tem aquela mensagem de pH que eu deixei para nós pensarmos. E nós estamos aqui como pensadores, pessoas que pensam, e vamos divulgar o nosso conhecimento, porque o planeta, gente, precisa disso. Precisamos mostrar a nossa cara, a cara de gente normal e que estuda, entendeu? Sim, e mostrar para nós aqui dentro que conhecimento também é poder, mas não alimentando a nossa estrutura egóica, criando intrigas, enfim, mas sempre na vibração da paz e do amor. Ok, pessoal, então vamos relembrar nosso equilíbrio químico, ok? Uma água reage com outra molécula de água. Vamos lá. Eu espero que vocês estejam visualizando. Eu vou chegar o máximo possível para perto. Hoje eu estou aqui no meu quarto da bagunça, tem muita coisa encaixotada aqui, mala e coisa e tal. Estão vendo a minha tabela periódica ali em cima, gente? Eu tenho uma tabela periódica feita. Nós que fizemos. Nós e os nossos alunos do IFES. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar sequência aqui ao nosso conteúdo. Ok? Por enquanto eu vou fazer assim, eu quero tentar, gente, vocês possam me ajudar aí a usar o Zoom, porque eu penso que no momento de aula é melhor usar o Zoom do que o chat. Vamos usar de forma comprometida para tirar nossas dúvidas, tá? Porque eu coloquei uma lista de exercício bem até um tanto extensa para vocês, e vocês precisam de fazer, tá? Ok, pessoal? Relembrando o pH. P potencial, H hidrogênio, potencial hidrogeniônico. Gente, olha, vocês sabem que um H+ significa H3 ou mais, estão lembrados disso? Então nós temos que a água, lembra da molécula de água? Reage com outra molécula de água. Essa é a seta de equilíbrio usada para reações reversíveis, ok? Reação irreversível é seta no sentido som, mas essa reação ela vai e volta. Reagentes se chocam, a quebra de ligações. Vão formar novos compostos provenientes da quebra dessas ligações. Então eu vou ter formação de novas ligações. E um rearranjo entre esses átomos. Então existe a formação de outras substâncias. Só que essas outras substâncias também vão se chocar, certo? E vai acontecer o processo inverso. Então ela retorna na formação dos reagentes. Então nós temos aqui o equilíbrio químico da água. Isso é possível, ok? Dá um pouco, não sei, acho que dá para entender, dá sim. Nós já vimos tudo isso, tá, gente? Só estamos relembrando. Então, uma molécula de água reage com outra molécula de água, seta de equilíbrio químico, formando H3 ou mais. Não é H+. Ok? Mas podemos usar H+, desde que a gente saiba que o correto é H3 ou mais, conhecido como íon hidrônio ou hidroxônio. Ok? Mais a hidroxila, OH-. Como que isso acontece? Mecanismo de reação química, é entender cada átomo tem sua particularidade, sua intimidade. Vamos entrar na intimidade dos átomos para entender o que acontece quando a gente está lá tomando um copo de água, viu, gente? Bem assim, tá? Toda vez que vocês estiverem tomando um copo de água, vocês vão lembrar da reação de equilíbrio químico da água. Então, nós temos uma molécula de água reagindo com outra molécula de água. Bem, nós sabemos que o oxigênio está lá na família 16, com 6 elétrons na última camada. E ele vai fazer duas ligações, porque ele precisa de 2 elétrons, né? Só que o hidrogênio também precisa de elétrons, porque ele tem um elétron lá no orbital S e precisa de mais um. Quando 2 átomos precisam de elétrons, eles vão fazer o quê? Compartilhar. Então, nasce a ligação covalente. Eu estou relembrando lá atrás, mas vocês têm que saber. E aí ele faz 2 ligações covalentes. Perdão. Só que ele tem
6 átomos, 6 elétrons na última camada, família 16. Se ele faz 2 ligações, vão sobrar 4 elétrons, 2 pares de elétrons livres, sozinhos, solteiros. Então, nós temos aqui os 2 pares livres de elétrons. E aqui a outra molécula de água. Então, o que vai acontecer? Esse par de elétrons livre isolado vai atacar esse hidrogênio, porque esse hidrogênio ele está pobre em elétrons, ele está positivo, negativo, positivo, ok? Então esse hidrogênio sai e vai se ligar a esse oxigênio, formando uma nova ligação química aqui. Só que para essa ligação acontecer, gente, o que acontece? Um elétron desse vai ter que ser doado para o hidrogênio. Por quê? Porque o hidrogênio vai deixar o elétron dele com o oxigênio. Esse hidrogênio, ele sai de que forma? Na forma de H+. Então, esse H+ aqui é que vai ser unido a esse elétron aqui para formar essa nova ligação. Ok? Então, eu quebrei ligação química aqui e formei uma nova ligação. Sempre assim, reação química, tá, gente? Então, nós temos a formação do íon hidrônio ou hidroxônio, H3 ou mais, que é conhecido como H+, beleza? Mais a nossa hidroxila, OH-. Vocês sabem como que é formado o OH-? Porque esse hidrogênio não sai na forma de H+, então ele deixa o elétron dele para quem? Para o oxigênio. Então, o oxigênio ele fica com saldo negativo, ele fica com um elétron a mais. Por isso, OH-, e o menos está sempre ligado ao oxigênio, tá, gente? Porque é ele que vai receber o elétron, porque ele é o átomo mais eletronegativo. Ele puxa o elétron para perto dele, porque ele é um átomo pequenininho. Então, a carga nuclear efetiva dele é grande. Então, ele, ó, puxa o elétron para perto dele, ok? Então, nós temos aí a reação de equilíbrio químico da água. Fechou? Bem, o que a gente pode tirar dessa reação de equilíbrio químico da água? Estão acompanhando? Vamos lá. Aqui, água líquida, formou H3 ou mais, que está dissolvido na água, então ele é aquoso, e o OH- também está dissolvido na água aquoso. Bem, se essa aqui é uma reação reversível, isso aqui é um equilíbrio químico, eu posso ter uma constante de equilíbrio químico. No caso específico da água, essa constante de equilíbrio tem o nome de KW, constante de equilíbrio da água. Lembra, gente, que os compostos químicos no estado líquido sólido não entram na nossa equação de equilíbrio químico de constante. Então, essa água aqui não vai importar. Outra coisa que a gente tem que relembrar, que quando a espécie está entre colchetes, significa que eu estou trabalhando com concentração molar. Lembrem-se lá das aulas práticas de laboratório que nós preparávamos solução. Pegava o balão volumétrico, medíamos a massa, lembra disso? Concentração molar, ok? Então, nós temos a concentração molar de íons H3 ou mais, vezes a concentração molar de OH-. Está elevado a 1 porque o coeficiente é 1. Está elevado a 1 porque o coeficiente é 1. Se aqui tivesse um 2, por exemplo, isso aqui estaria elevado a 2. Ok? Constante de equilíbrio químico da água está aqui, escrito aqui, certo? Bem, mas o que acontece, gente? Olha só. Experimentos mostram que a concentração molar de H3 ou mais na água é de 10 a menos 7 molar. Gente, 10 a menos 7, 0,00001. É pequeno pra caramba. Concentração de OH- também é 10 vezes elevado a menos 7 molar. Quantidade muito, muito pequena. E olha que coisa interessante também. Gente, a quantidade é igual, né, de H3 ou mais e OH-. Isso nos leva a quê? Bem, então, eu tenho KW substituindo 10 elevado a menos 7 vezes 10 a menos 7. KW, 10 a menos 14, ok? Aqui já começa a nascer a escala de pH. Lembra da escala de pH? De pH de 0 a 14. Pois bem, então pH é potencial. Gente, é um número muito pequeno. Então, os químicos, para não trabalhar com números tão pequenos, colocaram tudo na base logarítmica. Logaritmo, na base de logaritmo, enfim. Então, menos log da concentração de H+, que na verdade, lembrando aqui que H+ é H3 ou mais. Então, e também eu tenho POH, porque eu tenho potencial de hidrogênio de H+, ou H3 ou mais, que é a mesma coisa. Também posso ter a concentração de OH- expressa a nível de potencial, né, na base do logaritmo.
Então, POH menos log de OH menos. E aqui a nossa escala de pH. 0 a 14, 7, 10 a menos 7, 10 a menos 7, quantidade igual. O nosso pH aqui, então, vai ser 7, que é neutro, que é o pH da água, né? Quando a água está 100% pura. Bem, de 0 a 7, a gente tem o pH ácido, né? Então, lembra que aqui o pH, ele vai ser menor. Então, a concentração de H3 ou mais é maior, ok? E a mesma coisa aqui, né? Se o meu pH é alto, significa que o meu H3 ou mais é baixo a concentração. E a concentração de OH menos aqui é que vai ser alta, tá? Então, nós temos que lembrar de fazer essa relação, ok? Relembrando aqui ácidos inorgânicos. Lembra dos ácidos inorgânicos? Aqui, por exemplo, nós temos o ácido clorídrico, que é um gás HCl, na verdade, é cloreto de hidrogênio nas condições normais de temperatura e pressão, porque ele está no estado físico de gás. E ele é dissolvido na água. Então, quando a gente pega lá a solução de ácido clorídrico, no laboratório, é o HCl gasoso lá dissolvido na água. Então, isso aqui é o que? Opa, meu pincel aqui não tá funcionando. É aquoso. Aquoso, perdão. Vou passar aqui para eu pegar o pincel. Uf. Então, nós temos aqui o aque de aquoso. Água líquida. Isso aqui vai ser o quê? Aquoso, aquoso. Bem, e aí nós temos a constante de equilíbrio do ácido, que é conhecida como Ka. Estão lembrados que nós vimos isso? Vamos relembrar aí, galera. Bem, o que for líquido, sólido não entra. Então, a água não vai entrar na nossa expressão de constante de equilíbrio. Vejam aqui, Ka, concentração de H3 ou mais, vezes a concentração de Cl menos, dividido pela concentração molar de HCl. Tudo elevado a 1. Por quê? Porque aqui todos os coeficientes são 1. Então, presta atenção. Montei a minha reação, eu tenho que balancear. Lembra de balanceamento de reação, ok? Senão esse trem não dá certo. Vai fazer errado, vai achar a constante errada, ok? Beleza? Certo. Aqui é o mecanismo de reação para essa reação aqui, ok? Par de elétrons do oxigênio. O oxigênio está rico em elétrons. Lembra, gente? Aquela pegadinha, sempre quem está rico ataca quem está pobre. Então, quem está rico em elétrons vai atacar quem está pobre em elétrons. Aqui é o oxigênio que está rico. Se eu olho para o HCl, quem é que está pobre em elétrons? Cloro é um átomo relativamente pequeno em relação aos outros da tabela periódica. Então, o cloro está puxando o elétron do hidrogênio para ele. Ele é mais eletronegativo, o cloro. Então, o hidrogênio é que está parcialmente positivo. É o hidrogênio que está pobre em elétrons. Aqui o oxigênio está rico, aqui o hidrogênio está próprio. Então, ele vem aqui e pega o hidrogênio. E rompe essa ligação. Rompeu a ligação e formou-se, então, uma nova ligação com o oxigênio, formando H3 ou mais. Antes era água, agora é H3 ou mais, porque ele pegou um hidrogênio de quem? Do HCl. E o elétron do hidrogênio foi para quem? Para o cloro. Então, o cloro recebeu um elétron, ficou com saldo negativo, um elétron a mais, Cl menos. Esse é o mecanismo dessa reação. Gente, mecanismo de reação é entender como os átomos vão quebrar as ligações e como as novas ligações serão formadas para formarem os produtos que são novos compostos químicos numa reação química. Diferente de um fenômeno físico, que não tem quebra de ligação nem formação de ligação. Então, a água sólida, a água líquida continua sendo água. Aqui o processo é diferente. Há a formação de novas substâncias. Reação química, ok? Então, nós temos Ka, constantes de equilíbrio do ácido. Lembra, gente? Quanto maior o Ka, significa o quê? Significa o quê quando eu tenho maior Ka? Significa que eu tenho maior quantidade de H3 ou mais. Então, quanto maior o Ka, mais forte é o ácido. Porque um ácido forte é aquele que em água consegue liberar muitos íons H3 ou mais. Então, quando eu estou tomando, por exemplo, ali uma limonada que tem um pH entre 2 e 4, é relativamente ácido. Por que tá ácido? Por que eu sinto aquele sabor azedo? Por conta desses íons H3 ou mais que estão em maior quantidade. Agora, se eu vou tomar um leite de magnésia, já tomaram aquele leitinho branquinho assim? Pois é, vocês já viram já no laboratório de química, nós já fizemos reações com leite de magnésia. Aí eu já sinto um outro sabor, que é o adstringente. Ali a quantidade de H3 ou mais é pequena.
E a quantidade de OH- que é maior. Então tem esse sabor adstringente básico. Ok? Fechado, então, ó, outra coisa interessante é o grau de ionização, que é expresso por alfa, viu, gente? Então, o que é esse grau de ionização? É justamente essa ionização, porque o ácido, ele reage com a água formando íons. Isso é um processo de ionização, certo? Então, quanto maior alfa, significa que o ácido ionizou muito. Significa que ele conseguiu reagir bastante com a água, quebrar essa ligação aqui do HCl e formar muitos H3 ou mais. Então, grau de ionização é isso, é o quanto que o ácido consegue ionizar, formar H3 ou mais. Quanto mais ele consegue formar H3 ou mais, maior é o seu valor de alfa. Então, você imagina que se você pega, por exemplo, coloca 100 moléculas de HCl na água, né? Mais de 90 dessas moléculas, sei lá, 97, vão ionizar, vão formar H3 ou mais. Esse é o grau de ionização. 97, por exemplo, no caso do HCl, é um ácido extremamente forte. E outra coisa interessante é que quando o ácido é forte, a gente não fala de Ka. Porque não faz sentido. Porque ele libera muitos íons H3 ou mais. Então não faz sentido falar de Ka para ácido clorídrico, não faz sentido eu falar de Ka para ácido sulfúrico, não faz sentido eu falar de Ka para ácido nítrico, tá? Só para ácidos fracos. Ok? Pessoal, aguenta aí que já tá terminando, tá? Aí, esses são os ácidos inorgânicos. Aonde eu quero entrar? Nos ácidos orgânicos. A gente vai começar a entrar nesse mundo da química orgânica, principalmente no momento atual, que isso está relacionado com aquela mensagenzinha lá de pH dos ácidos orgânicos, do limão, sei lá, do abacate, tem um monte de coisa lá, né? Enfim, eu quero que vocês pesquisem, tá, gente? Bem, o que é um ácido orgânico? Ele também vai liberar íons H3 ou mais. É verdade, isso é fato. A gente tem que liberar. Se é ácido, não tem pra onde correr. Vai ter que liberar íons H3 ou mais. São os íons hidrônios ou hidroxônios, que na verdade são os ditos H+. Ok, mas como que eu reconheço um ácido orgânico? Através do seu grupo funcional. O grupo funcional nada mais é do que um grupamento de átomos. Todo ácido orgânico, para ser ácido, ele vai ter que ter esse grupamento. É esse grupamento de átomos ligados ali. No caso de ácidos orgânicos, o grupamento é esse aqui, ó, um carbono ligado ao oxigênio e ligado a outro oxigênio com hidrogênio. Ligação covalente simples, ligação covalente simples, ligação covalente simples, ligação covalente dupla. Ó, lembrando que o oxigênio sempre vai ter 2 pares de elétrons livres isolados, ok? Lembrando que o carbono está na família 14, antigamente 4A, 4 elétrons na última camada, para chegar a 8, ele precisa de mais 4. Então, todo o carbono vai fazer quantas ligações químicas? 4 ligações. Ele pode fazer 4 ligações simples, ele pode fazer 2 ligações simples e uma dupla, ele pode fazer uma simples e uma ligação covalente tripla, ou ele pode fazer 2 ligações covalentes duplas. Usa a sua imaginação, criatividade, que tu vai ver isso, tá? Ok, então, isso aqui é o grupo funcional de ácido orgânico, de forma condensada, porque o povo gosta de simplificar e facilitar as coisas. Ao invés de eu escrever isso aqui, onde eu mostro as minhas ligações covalentes através de traços, eu vou condensar, juntar tudo, COOH ou CO2H. Gente, viu isso aqui? Ou isso, é tudo a mesma coisa. Grupo funcional de ácido orgânico, lembra? Vai ter ácido orgânico aí, vai liberar íons H3 ou mais. Ok? E aqui eu tenho um mecanismo de reação do que acontece para um ácido orgânico. Gente, que hidrogênio a água vai conseguir captar? O hidrogênio que está ligado ao oxigênio. Por quê? Porque o oxigênio é eletronegativo, está puxando esse elétron para perto dele. Então, esse carinha aqui desse hidrogênio está ficando parcialmente positivo. Lembrando que isso é ligação covalente, então eu sempre vou falar de carga parcial, porque aqui ninguém dá, ninguém recebe, só compartilha. Então eu posso compartilhar e ficar pobrezinho, eu posso compartilhar e ficar mais riquinha de elétrons. Então eu posso ser parcialmente negativa ou parcialmente positiva, mas nunca totalmente positivo, nem nunca totalmente negativo. Isso só para ligação iônica, ok? Aqui nós temos ligação covalente.
átomos que se ligam por ligação covalente não formam composto químico, formam composto molecular. Somente compostos formados por ligações iônicas são conhecidos como compostos iônicos. Beleza? Aqui são todos compostos moleculares. Certo, então? Então eu tenho a água, a famosa água, com os dois pares de elétrons isolados. Tá rico em elétron, ataca quem tá pobre. Ele veio aqui com seus 2 elétrons, eu vou pegar você, hidrogênio. Você vai ficar de boa comigo, ainda vou te dar um elétron para você ficar de boa comigo. E esse elétron aqui do hidrogênio vai para o oxigênio. Então, esse oxigênio vai ficar com saldo negativo, um elétron a mais. Então, ele vai ficar o quê? Negativo. Esse é o ânion do ácido, lembra, gente? Espécie carregada negativamente é ânion. Aqui ele rompeu a ligação. Aí, nesse caso aqui, ele deu o elétron para o oxigênio. Ficou íon negativo, tá? Nesse caso aqui, ele deu um elétron para o hidrogênio. Quando ele dá, ele fica positivo, porque ele perdeu um elétron. Então, aqui foi criado 2 íons, o ânion e o meu cátion, que é o hidrônio ou hidroxônio. Então, gente, os ácidos orgânicos também liberam íons H3 ou mais. Porém, contudo, entretanto, gente, os ácidos orgânicos são fracos. Nenhum é forte. Tudo vai ter Ka, tá? Só que através do Ka eu posso saber se é um ácido forte ou mais fraco, comparando os Kas. Lembra? Ka alto tem maior quantidade de H3 ou mais. Se tem maior quantidade de H3 ou mais, aquele composto ele é mais ácido que o outro. Pode comparar. Certo? Então, aqui nós temos a constante de equilíbrio para ácido orgânico, né? Que são os íons lá do produto, lembra? Dividido pelo meu reagente lá, né? Concentração molar do meu ácido, certo? E aqui eu vou falar do limão. Depois vocês vão pesquisar o dos outros, tá? Qual é o ácido orgânico que tem no limão? É o ácido cítrico. Já ouviram falar do ácido cítrico? Tão famoso ácido cítrico, tem na laranja e outras frutas, né? Outros alimentos também. Essa daqui é a estrutura para o ácido cítrico. Eu coloquei na forma estrutural plana. Gente, anota isso. Compostos orgânicos. Fórmula estrutural plana. O que é a fórmula estrutural plana? É quando eu mostro todas as minhas ligações covalentes por traços. Traço simples, ligação covalente simples, ligação covalente dupla. Quando eu falo de composto orgânico, eu estou falando principalmente de 4 elementos químicos. E a gente tem que relembrar: carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. São os mais comuns. Aparece enxofre, aparece algum halogênio lá da família 17, aparece, mas basicamente são esses 4. Nesse caso aqui nós temos carbono, né? Hidrogênio e oxigênio. Então, sempre lembrando que o carbono sempre vai precisar de fazer 4 ligações, o hidrogênio 1 e o oxigênio 2. Isso é fundamental. Porque é exatamente isso que a gente enxerga aqui, olha. O carbono sempre fazendo 4, tá vendo aqui, ó? E o oxigênio sempre fazendo 2 ligações. Duas. Aqui ele faz 2, porque tem uma ligação simples aqui ele também faz 2. Estão vendo isso, ó? 2. E o hidrogênio sempre fazendo uma única ligação covalente simples, porque é disso que eles precisam. Se o hidrogênio precisa só de um elétron, ele vai fazer uma ligação. Se o oxigênio precisa de 2 elétrons, ele vai ter que fazer 2 ligações, ou 2 simples ou uma dupla. E o carbono precisa de 4 elétrons, então precisa de 4 ligações. Ou ele faz 4 simples, ou 2 simples e uma dupla, ou uma tripla e uma simples, ou uma dupla com outra dupla, 2 duplas. Fechou? Sempre dessa forma. Então, aqui eu tenho uma fórmula estrutural plana, onde eu destrincho todas as minhas ligações químicas. Pois bem, olha, gente, vamos voltar aqui. O ácido cítrico, ele tem grupo funcional de ácido C-O-COH? Tem, ó. Tem 1, tem 2 e tem 3. Nossa, então ele vai perder 3 hidrogênios? Sim. Sabe o que isso significa? Que existe 3 Kas. O Ka para o primeiro hidrogênio, Ka1. O Ka para o segundo hidrogênio que vai sair, Ka2. E o Ka para o terceiro hidrogênio que vai sair, Ka3. E aqui nós temos o valor de Ka.
são baixos, né? Menos 4, menos 5, menos 6. Enfim. O que acontece? Nós já sabemos a escala de pH de 0 a 14, não é isso? No caso do pH 7, só relembrando, vai ser 10 a menos 7, então o pH vai ser 7. No caso da água, porque é 10 a menos 7 a quantidade de concentração molar de H3 ou mais. Então, menos log de 10 elevado a menos 7 é 7. pH 7 é neutro. E no suco de limão, vocês viram o Ka do suco de limão? Os 3 Ka são todos baixos, certo? Então, o pH do suco de limão vai variar entre 2 e 4. 10 a menos 2 a 10 a menos 4 molar de H+, ok? Então, analisem essa mensagem que está circulando aí para ver se é correta. E eu quero que vocês pesquisem de todos aqueles alimentos que estão corretos. pH de abacate, 11, o que quer dizer isso? Dê uma analisada, depois a gente conversa sobre isso, tá? Então, relembrei pH, lembre-se de Ka, lembre-se que pH é igual menos log da concentração molar de H3 ou mais. Então, se o pH de um suco de limão é 2, quanto é que eu tenho de concentração molar de H3 ou mais dentro desse suco de limão? Eu vou ter 10 a menos 2 molar, 10 elevado a menos 2 molar de concentração, né, de íons de H+, da concentração molar dele ali, ok? Certo? Então, pH nada mais é do que a concentração molar de íons H3 ou mais na escala de log, ok? E pOH é a concentração de íons OH- na base lá do logaritmo, ok? Grande beijo a todos, vamos fazer os exercícios, vamos nos encontrar na sexta-feira, tirar dúvidas desses exercícios. E eu já começo então a entrar dentro da química orgânica, tá certo? Beijo no coração, dúvidas podem entrar em contato comigo por WhatsApp, pela plataforma Moodle. Aceito sugestões, preciso de vocês, porque essa é uma modalidade nova para mim, estou conhecendo. E vamos transmutar aí os nossos sentimentos de medo, de raiva, de egoísmo, em sentimentos de amor e sempre na gratidão. Muito obrigada por vocês, muito obrigada por estar aqui. Lembro de vocês, professora, vamos plantar banana, vamos plantar morango, vamos fazer isso logo, vamos fazer... Pois é, se tivesse plantado banana, a gente ia voltar e ia ter banana pra caramba agora, pra gente comer lá no IFES, né? Enfim, brincadeira, pessoal. Mas é isso. Precisando de mim, tô aqui. Espero que vocês estejam bem, espero que todos da família de vocês estejam bem. Esse é o momento de nós pensarmos como os átomos, né? Se eu tenho, se o outro tem um pouco, vamos compartilhar. Então vamos compartilhar todos esses sentimentos, todas as nossas angústias, né? E vamos pensar e viver no agora. O futuro pertence ao futuro. O mais importante nesse momento é estarmos nesse momento. Estarmos no agora, vibrar no positivo. Beijo grande no coração, precisando, tô aqui, tá? Podem conversar comigo se precisar. Eu vou até colocar uma coisa pra vocês, assim, porque eu tenho feito uns cursos aí online bem interessantes, assim, bem relacionados com essa questão do modelo atômico atual, dessa questão de nós termos elétrons, energia e conectarmos essa energia. Isso é bem bacana. Então, se vocês precisarem de mim, quiserem conhecer, né, se tiverem autorização dos pais de vocês, eu estou aberta para isso, para mostrar esse conhecimento que está dentro do modelo atômico atual. Tá bom? Beijo grande, que nos leva ao autoconhecimento. Conhecer os átomos significa conhecer a nós mesmos, porque nós somos feitos desses átomos. A nossa essência é essa. Não puxando farinha pro meu lado da química, não. Nem viajando muito, mas é isso. Tudo é formado pela química, gente. Tá bom? Beijo. Conhecer a movimentação dos elétrons é conhecer também a movimentação dos nossos sentimentos e da nossa energia. Beijo grande no coração. Tô aí. Beijo. Fui. Saudade de vocês, terceiros anos.